Amém, amados? Então nós vamos começar agora entendendo primeiro o nome da revista, né? O título da revista, que é Igreja Eleita. Igreja Eleita. Bom, a gente precisa entender qual é o conceito de igreja e o conceito de eleita que nós vamos trabalhar. Nós vamos entender que igreja, ela tem vários conceitos. O grande conceito que nós temos de igreja ou que é mais comum, é o conceito de templo. E Paulo, ele vai usar esse conceito de templo para poder justamente ilustrar a forma como nós somos edificados em Cristo. Então ele vai usar o templo, esse conceito de templo, né, de igreja como templo, para falar para nós que nós somos edificados sobre a pedra angular, que nós somos edificados sobre os apóstolos, sobre os profetas, né? Paulo, ele vai trazer isso para a gente. Ele vai usar esse conceito de igreja também, não só esse, mas esse também. Bom, a igreja, dentro do dicionário atual, é tido como um grupo de seguidores de Cristo que se reúne em determinado lugar para adorar a Deus. Esse lugar, ele não está pré-estabelecido como sendo um templo. Ele está dizendo que qualquer lugar aonde eu me reúno para adorar, ali se torna igreja, tá? Então, além disso de adorar, a igreja também ela tem por finalidade ensinar, e aí a gente sabe que o ensinamento dentro do ministério de Jesus, ele teve um lugar de destaque, e é por isso, irmãos, que eu coloco novamente a importância da gente estudar a Bíblia e estudar a lição da escola bíblica dominical, porque não adianta você querer orar muito, você querer ler muito a Bíblia, mas você não estudar. Leitura é diferente de estudo. Tem gente que lê e não estuda. Então é por isso que é importante a gente separar esse momento, para a gente poder entender que é importante entender que a igreja também ela é responsável por toda a parte de ensinamento, e principalmente porque esse ensinamento ele não pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira. Existe um balizador, que é a palavra de Deus. Eu, como pedagogo, colocaria isso aqui como uma carta magna, como currículo maior, e todos os ensinamentos estão contidos ali e não podem ser alterados, não podem ser feitos à maneira que o homem quer, porque quem escreveu a Bíblia não foram palavras de homens, foram homens inspirados por Deus, a inspiração veio de Deus. Então nós vamos entender que a parte de ensinamento de toda a igreja ela é muito importante, e Paulo ele preza tanto isso que ele vai escrever a carta aos Efésios. Bom, entendendo que igreja é qualquer lugar aonde eu me reúno para adorar a Deus ou receber algum tipo de ensinamento da palavra do Senhor, ou eu também vou entender que a igreja também ela tem um outro significado mais amplo. Esse significado mais amplo de igreja significa a totalidade de pessoas que são salvas em todo o mundo. A gente vai entender que daí eu estou falando da igreja universal. Não estamos falando da igreja local, não estamos falando da igreja individual, nós estamos falando da igreja universal. Então nós temos aí dois significados, e temos mais um significado, que o significado da igreja individual. Porque quando eu adoro a Deus, eu sou igreja. Quando eu estou no posicionamento de adorador, eu sou igreja. Então, nesse momento, nós somos a igreja de Cristo, cada um nos seus lares. Nós não estamos podendo, nesse exato momento, nos estar congregados, mas não deixamos de ser igreja de Cristo, porque estamos cada um nos seus lares, adorando ao Senhor. Então, nesta manhã, a gente já entendeu que precisamos estar
atentos a esses 3 significados de igreja, porque quando a lição vai falar de igreja eleita, nós vamos estar dentro desses 3 significados. Nós vamos estar dentro da igreja individual, que sou eu. Nós vamos estar dentro da igreja universal, que é a totalidade de pessoas que foram salvas ou que estão sendo salvas também. Então a gente vai trabalhar com esses 2 conceitos. Não com o conceito de templo edifício, tá? Quando a gente vai falar de igreja eleita, não é templo edifício, mas é a totalidade de pessoas que vão ser salvas ou que estão salvas, que é a igreja universal, em toda a face da terra, e o segundo, a igreja individual, que sou eu e você. Bom, vamos entender agora, amados, de onde vem a palavra igreja. A palavra igreja, ela deriva da palavra grega eclésia ou eclesia. Os irmãos já ouviram falar isso várias vezes, né? E que significa chamados para fora. Bom, aí eu tenho uma novidade para contar para os irmãos. Essa palavra eclésia, chamado para fora, nós podemos usar teologicamente para simbolizar a igreja, mas etimologicamente não, né? Existe aí uma confusão, algo que a gente precisa esclarecer, tá? Porque na verdade o significado de eclésia e eclesia é uma assembleia, é uma reunião de santos. Então, quando eu coloco dentro da teologia, eclesia, chamados para fora, a gente vai entender que fomos chamados para fora do pecado, fomos chamados para fora do mundo, fomos chamados para estar fora de uma vida dominada pelo pecado, tá? Nós vamos entender isso, e isso é super aceitável, ok, mas entendendo que eclesia, que é o conceito de igreja, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, é um conceito de reunião ou assembleia dos santos. E quem é santo? Virgem Maria? Quem é santo? O Santo Paulo? Não. Santos somos todos nós que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém, amados? Então, que nós possamos ter essa compreensão bem clara, tá? Do que seria ser eclésia e igreja. Bom, voltando na questão aqui da nossa... Tá todo mundo me assistindo direitinho, né? Não caiu não, tá todo mundo ok. Muito bem. Então nós vamos continuar. Bom, e aí nós vamos entender que a palavra eclésia, ela vai significar, claro, a Assembleia dos Santos, reunião de santos, e também dentro do grego ela vai significar chamados para fora. Amém? Compreendemos isso, entendemos porque somos chamados para fora, e entendemos também porque essa palavra eclésia, ela também significa uma reunião ou assembleia dos santos. Amém, amados? Então, eclésia tem esses 2 significados, esses 2 sentidos. Lembrando que a palavra igreja deriva da palavra eclésia ou eclesia, ok? Vamos lá. Por que o título da lição vai dizer que somos igreja eleita? Igreja eleita. Igreja porque fomos chamados para fora e nos tornamos santos, porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E agora nós também fomos eleitos. Lembrando que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu, ou seja, que nos elegeu. Por quê? Porque o conceito de eleição é justamente a ação de escolher, ou a ação de ser escolhido. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, e foi o Senhor quem nos escolheu. Por isso somos chamados de igreja eleita. Você é igreja eleita porque não foi você que escolheu Jesus. Ele que te chamou, Ele que te trouxe para a sua maravilhosa luz. Foi Ele que disse, né, que te salvaria.
Então, a gente precisa entender isso. Nós somos igreja eleita, porque nós fomos chamados para fora da vida do pecado, somos uma reunião de santos, e fomos escolhidos por Deus para estar fora do mundo, estarmos reunidos numa reunião de santos. Por isso que nós somos chamados de igreja. Acho que ficou bem claro para os irmãos, né, esse conceito de igreja e esse conceito de eclesia ou eclésia, e por que a lição vai dizer que nós somos igreja eleita. Bom, agora vamos entrar na lição de número 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Bom, irmãos, eu como professor, eu ensino os meus alunos a escreverem carta. A carta hoje é um tipo de meio de comunicação que não é tão utilizado. Hoje nós temos outros meios de comunicação, né, que superaram a carta. Hoje a gente tem aí o e-mail, tem o próprio WhatsApp, tem a televisão, tem o rádio. Quando a gente quer saber uma notícia, a gente não espera, às vezes, tanto tempo para saber de uma notícia, porque, por conta do avanço da tecnologia, os meios de comunicação também foram se aperfeiçoando. Mas, na época de Paulo, a carta era um dos principais meios de comunicação entre as pessoas. Então, por isso, a gente vai ouvir muitas pessoas, e na Bíblia, muitas das vezes, as pessoas se comunicando através da carta ou epístola. Por quê? Epístola, ela tem um sentido diferente de carta, porque a epístola, ela contém ensinamentos. Carta já é um texto mais simples. Carta não contém ensinamento. Carta contém informações. Mas a epístola, ela se preocupa em trazer ensinamentos, trazer alguma coisa que possa ser aplicado na sua vida, tá bom? Bom, vamos entender então agora que Paulo sentiu a necessidade de escrever essa carta para o povo que estava em Éfeso. Vamos começar pelo textual. O nosso textual diz assim: a vós, graça e paz por parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, ele já de início, ele transmite aquilo que ele recebe, aquilo que ele tem para dar. Paulo, ele vai se preocupar em fazer uma saudação curta, mas se você perceber essa saudação curta que Paulo traz para o povo de Éfeso, é uma saudação completa, porque a graça do Senhor, ela nos basta em todos os momentos da nossa vida. E quem é a graça de Deus? Porque a graça, ela foi personificada. A graça, ela está personificada na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos, ou temos o hábito de saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos transmitindo algo que nós recebemos de Deus. Então, irmãos, saúde o irmão mesmo com a paz do Senhor Jesus Cristo, não é aquele negócio de oi, fala aí, tudo bem, galera, e aí, como é que vai? Mãozinha no WhatsApp, Facebook. Bom, eu acho que existem várias maneiras de nós nos cumprimentarmos, mas antes de qualquer coisa, nós precisamos transmitir aquilo que nós recebemos da parte do nosso Deus, que é justamente a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está, já nessa saudação, nesse versículo inicial, ele vai declarar aquilo que ele recebeu, aquilo que ele tem e aquilo que ele quer transmitir para o povo, que é a graça do nosso Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo se preocupa já de início com isso. É uma saudação completa, como eu já falei. Por quê? Porque a graça do Senhor, ela vai nos bastar em todos os momentos da nossa vida. Se você está alegre, a graça te basta. Se você está triste, a graça do Senhor te basta. Se você está necessitado, a graça do Senhor te basta. Se você tem a graça contigo,
você é capaz de suportar todas as aflições, assim como Paulo suportou, assim como outros irmãos que vieram antes de nós suportaram, porque tiveram a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus, em sua vida. Então a graça de Deus, ela abrange, ela tem uma amplitude muito grande, tá, amados? Então a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é algo que é imensurável. É por conta dessa graça é que eu e você estamos hoje aonde estamos. É por conta dessa graça, é por conta de termos sido alcançados por essa graça, é que nós estamos aqui como adoradores do Senhor. A graça é um favor imerecido, não fizemos por onde recebê-la, mas o Senhor, pelo seu infinito amor e pela sua infinita misericórdia, nos alcançou. É por isso que eu e você somos igreja eleita, escolhida pelo Senhor. Essa graça nos alcançou e hoje nós estamos aqui na posição de adoradores do nome do Senhor. Amém? Então vamos continuar. Paulo, vamos na verdade prática agora. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Bom, vamos entender então isso. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, nós vamos entender que a palavra de Deus, ela é atemporal. O que é uma coisa atemporal? Ela não está presa ao tempo. Se você perceber, toda a palavra de Deus, ela é aplicável tanto nos dias que se passaram, quanto nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é profética. O que é profética? Algo profético é algo que ainda vai acontecer, é algo que vai estar sendo revelado. Então, quando a gente coloca essa questão da palavra, a palavra de Deus, ela é profética. Então, ela é atemporal, ela não vai estar presa à questão do tempo. Quando nós transferimos isso para a carta aos Efésios, nós vamos entender que a carta aos Efésios é uma carta universal. Ela vai ser de extrema importância para toda a igreja na face da terra. Não é só para as congregações, não é só para a matriz, não é só para a igreja A, a denominação B, não. Ela é uma epístola, uma carta que é de suma importância, ela é uma carta universal. Ela vai trazer ensinamentos da parte de Deus para toda a igreja na face da terra. Bom, vamos entender agora, seguindo aqui a nossa lição, a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe eu vou fazer só para os irmãos terem ciência. Não sei se todo mundo tem a revista, eu acredito que não, por conta mesmo da questão de nós não estarmos nos reunindo, então eu acredito que não deu tempo de distribuir todas as revistas. Mas eu vou dar aí 3 minutinhos, abra sua Bíblia comigo, na carta aos Efésios capítulo 1 e também em Atos capítulo 19, vamos aí estar acompanhando. Eu vou esperar você, não tem problema, eu vou aguardar você que ainda não tem a sua revista, para a gente poder fazer essa leitura juntos e entender aqui o contexto da carta aos Efésios, ok, irmãos? Estou aguardando. Enquanto isso, também quero agradecer a oração dos santos ao meu favor, né? Os irmãos podem ver que a minha saúde está quase 100% restabelecida. Estive num momento difícil, mas o Senhor esteve conosco em todos os momentos. Passei pelo isolamento, como está sendo pedido pelo médico, mas graças a Deus o Senhor assim restaurou a nossa saúde. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Estou feliz porque a gente já está aí com quase 50 pessoas assistindo a nossa EBD. Então vamos divulgar mais aí, acordar o povo que ainda não acordou. E vamos lá. Amém, amados? Todos encontraram Efésios capítulo 1 e Atos capítulo 19. Eu vou ler. Efésios capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós,
graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esse é Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. O que eu acho importante destacar aqui, irmãos? Vamos lá. No capítulo 1, versículo 1, Paulo, ele faz questão de dizer que ele foi tornado apóstolo pela vontade de Deus. Ou seja, ele não foi escolhido por homem e ele não escolheu ser apóstolo. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. Vamos entender uma coisa? A vontade de Deus, ela nem sempre é aquilo que nós queremos. A vontade de Deus nem sempre é aquilo que nós almejamos. E é interessante que quando nós vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que venha fazer a sua vontade em nossas vidas, dentro do nosso consciente ou do nosso inconsciente, seja como vocês quiserem chamar, nós oramos ao Senhor e queremos que o Senhor ele faça aquilo que nós estamos pensando. E isso é algo que acontece naturalmente conosco. Por quê? Porque nós temos a nossa vontade, nós temos o nosso querer. Mas muitas das vezes a nossa vontade e o nosso querer não é o querer e a vontade do Senhor. Entenda isso. E é mais importante que nós venhamos negar a nossa vontade, o nosso querer, para estar dentro do querer do Senhor, para estar preocupado em estar aonde o Senhor quer que nós estejamos, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, e não aquilo que não está nas nossas mãos, e não aquilo que eu almejo, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Não. Lembrando, amados, que nós não escolhemos, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos. E se nós fomos escolhidos, quem nos escolheu, ele sabe muito bem para onde nos designar para atuar na sua obra, na sua casa. Então é pela vontade de Deus, não é pela minha e nem pela sua vontade. Entenda isso. Quando nós queremos fazer algo pela nossa vontade, quando nós queremos fazer algo que vá colocar a vontade de Deus em segundo plano, nós corremos um grande risco de sermos rejeitados por Deus. Porque lembra de Saul? Lembra quando Saul ele vai lá guerrear e traz despojos de guerra no qual o Senhor não mandou, no qual o Senhor disse: taca fogo em tudo, queima tudo, você só vai trazer o que não queimar. E aí Saul descumpriu uma ordem expressa de Deus. Era a vontade de Deus para a vida do povo de Israel e para a vida de Saul. E Saul ele vai e descumpre essa vontade porque ele tinha uma outra vontade. Qual era a vontade de Saul? A vontade de Saul era que o povo o visse como o rei valente, como o rei guerreiro, que ganha todas, que não perde. Pura vaidade. Então temos que ter cuidado com essa questão da vaidade, que é algo que está entrando em nosso meio, né? Porque eu faço, porque eu aconteço. Meu amado, se você não estiver dentro do direcionamento de Deus, se você não estiver dentro do querer de Deus, se esse não for a vontade de Deus para a sua vida, eu te garanto que é obra morta. E quando o Senhor for lançar no fogo e provar a sua obra, ela vai ser queimada, porque não tem aprovação da parte de Deus. Então fique aonde o Senhor estabeleceu para você ficar. Faça a vontade de Deus. Se Ele te chamou para algo, se esmere e se empenhe em realizar com afinco aquilo que o Senhor te escolheu para fazer, aquilo que o Senhor te elegeu, te designou. Você é apenas vaso. Vaso não tem vontade própria. O vaso ele é utilizado, porque o vaso não pode usar a si mesmo. O vaso ele é utilizado. Então, para ser utilizado, tem que existir alguém que o use, alguém que vai designar a utilização do vaso.
E neste caso aqui nós estamos falando do próprio Deus. Eu e você somos vasos da mão do Senhor, e tudo que nós fazemos tem que ser pela vontade de Deus, e não pela nossa vontade. Não sei se os irmãos estão entendendo a profundidade desta palavra, não sei se os irmãos estão entendendo que nós precisamos buscar da parte de Deus e querer saber qual é a vontade determinada pelo Senhor para as nossas vidas, para que nós não venhamos fazer segundo o nosso querer, mas que nós venhamos fazer segundo aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa: não seja negligente com a vontade de Deus, meu amado. Não deixe a vontade de Deus para segundo plano, não. Não coloque Deus em segundo plano na sua vida. Tente, você vai conseguir conciliar a vontade de Deus com também aquilo que você tem estabelecido para você. Porque se aquilo que você estabeleceu para você estiver dentro da vontade de Deus e estiver dentro da aprovação do Senhor, as coisas vão caminhar, não vão ter conflito, não vai gerar conflito na sua casa. Preste bem atenção no que eu estou falando. Não vai gerar conflito na sua casa, não vai gerar conflito dentro da igreja, não vai gerar conflito dentro do departamento, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não vai te chamar para afrontar o outro, Deus não vai te levantar para derrubar o outro, Deus vai te levantar para edificação de vidas. E pode ser dentro da sua casa, pode ser na sua igreja, pode ser dentro do seu trabalho, pode ser aonde você estiver. O Senhor não te levantou como vaso para derrubar outros, ou para constranger, ou para envergonhar. O Senhor te levantou como vaso para você edificar vidas. Então que você venha estar atento a isso, perceptível a isso. Porque tem pessoas que têm uma interpretação errada. Tem pessoas que acham que porque você é vaso, porque Deus te usa, você tem que gerar conflito, você tem que gerar às vezes o constrangimento no meio da igreja. Não é você que constrange, é a palavra de Deus que promove constrangimento em nós. Não precisa eu levantar contra o meu irmão. A própria palavra de Deus vai apontar o pecado dele e dizer que ele precisa se consertar para chegar e ir até o céu. É pela vontade de Deus. No momento que não existir mais a vontade de Deus, eu me torno inútil, porque eu não posso me usar. Eu não posso fazer de mim o que eu quero. Eu sou propriedade de Deus. E Paulo ele vai colocar aqui, olha, os outros foram apóstolos porque o próprio Senhor Jesus os chamou, mas eu fui chamado diretamente por Deus, não pessoalmente. Não foi da forma como Pedro foi chamado, não foi da forma como André foi chamado, não foi da forma como os outros 12 foram convocados, mas eu fui pela vontade do próprio Deus, não por convocação de homem, não foi pelo concílio, não foi por uma reunião, não foi isso. Eu fui chamado pela vontade do próprio Deus. E eu quero te esclarecer uma coisa, meu amado, meu querido: quando você é convocado pelo homem, a tua responsabilidade até ela diminui, sabia? Mas quando você é convocado por Deus, a tua responsabilidade é muito maior, porque a prestação de conta não é para o homem. Você não faz para o homem ver, você não faz para dar satisfação ao homem, você faz para dar satisfação a Deus. Você faz porque Deus te escolheu, você faz porque você precisa honrar aquele que te elegeu como igreja, aquele que te levantou, aquele que tirou você de onde você estava, aquele que fechou a tua sepultura, aquele que tirou você do meio da adoração aos demônios, dos ídolos, e te colocou para adorar no verdadeiro Deus. Então a nossa responsabilidade como escolhidos pela vontade do Senhor, ela é bem maior do que a gente possa imaginar.
A gente acha que muitas das vezes a gente tem que dar satisfação ao homem. A gente acha que muitas das vezes a gente tem que prestar satisfação, né? Aquilo porque a irmã me colocou como a dirigente, porque a irmã me colocou como regente, porque a irmã me colocou como alguém que possa fazer algo na casa do Senhor. Mas se aquilo estava dentro da vontade do querer de Deus, antes de você prestar satisfação à irmã, antes da irmã aprovar o teu trabalho tem que ser aprovado pelas mãos de Deus, porque você foi escolhido por Deus, assim como Paulo foi feito apóstolo pela vontade de Deus. Se hoje você está onde você está, é porque assim aprove Deus te colocar, é porque assim o Senhor te levantou para estar neste lugar. Amém, amados? Continuando aqui então a leitura bíblica, abra sua Bíblia agora em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Agora eu vou me adiantar um pouco, eu não vou fazer agora nenhum tipo de comentário sobre essa parte, porque nós vamos fazer esse comentário mais na frente. Então, Atos capítulo 19, versículo do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí comigo, é importante você ler, para você ter também entendimento. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Bom, a gente vai entender mais na frente porque que nós precisamos entender agora, voltar em Atos para chegar em Efésios. Bom, amados, vamos para a introdução da revista. A Epístola de Efésios é denominada como a coroa dos escritos de Paulo. A Epístola aos Efésios, ela é tida como a epístola mais importante, porque ela não é uma epístola que trata de problemas de igreja local. Ela é uma epístola que vai tratar da igreja como um todo, universalmente. E aí a lição vai colocar a Epístola aos Efésios como sendo a mais importante de todas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Bom, vamos avançar, vamos agora para a autoria e data, quem foi que escreveu e por quê e quando que foi escrita. Efésios vai ser uma carta que vai apresentar Jesus como cabeça da igreja e a igreja como sendo o corpo de Cristo. Isso é muito importante. Por que é importante? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu terminar isso aqui, eu vou dizer por que é importante a gente entender isso. A autoria é do apóstolo Paulo. Quando é que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? O apóstolo Paulo escreveu essa carta na sua, se eu não me engano, terceira viagem missionária. Ele estava preso, foi conduzido preso, e mesmo preso, Paulo estava escrevendo as cartas às igrejas. Paulo escreveu essa carta, estava preso em prisão domiciliar. Ele ficou preso por 2 anos na sua própria residência, tá? Por que Paulo estava preso? Justamente pela perseguição que ele sofria por pregar o Evangelho de Cristo.
E aí é engraçado a gente parar para pensar que, diferente de Paulo, hoje nós não queremos pagar preço pelo Evangelho de Cristo. Eu digo isso, irmãos, com toda a certeza da minha fé, porque fazendo uma análise de como a igreja, e eu digo igreja de uma forma geral, não digo só o nosso contexto, mas quero ampliar isso para uma igreja de uma forma geral. Eu digo analisando o contexto, estamos procurando um evangelho de facilidade, um evangelho que não requer renúncia minha, um evangelho que não requer que eu diga não para muitas coisas, um evangelho que não requer que eu diga não para minha vontade, um evangelho que não requer que diga não para minha vaidade, para o meu eu, um evangelho que não requer que eu diga não, para as coisas do mundo, ou seja, eu não quero pagar um preço, eu não quero renunciar. E hoje eu fico me perguntando se um dia a igreja sofrer esse tipo de perseguição que Paulo sofreu, se nós realmente estaremos dispostos, e é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, e me preocupo muito com isso, me preocupo demais com isso, porque nós estamos passando por um momento que as pessoas estão entrando em parafuso, as pessoas estão preocupadas em se proteger, em se precaver, e não estão erradas, estão certas. Precisamos realmente nos precaver, nos proteger, mas eu fico observando que há pessoas que não têm colocado a sua confiança no Senhor. Há pessoas que têm colocado a sua confiança no álcool gel, há pessoas que têm colocado a sua confiança numa máscara, há pessoas que têm colocado a sua confiança em todo o ritual que você faz quando sai de casa, quando você entra dentro de casa. Eu não estou sendo ignorante quanto a isso, só que isso não pode estar acima da confiança que você precisa depositar no Senhor Jesus. Não adianta você fazer todo esse ritual se você não crer que o Senhor é o único que pode te guardar, que pode guardar a sua casa, que pode guardar a sua família. Não transfira a proteção do Senhor para o álcool gel ou para a máscara. Não transfira a proteção que o Senhor pode te dar. Me entenda bem, amado. Eu estou falando de transferência. Eu estou falando de você tirar a tua vida das mãos do Senhor, de você tirar a tua fé que está em Deus e colocar isso num outro lugar. Não estou falando para você deixar de se precaver, não é isso, mas eu estou falando de você transferir isso de lugar. Qual é o preço que nós temos pagado por propagar o Evangelho de Cristo? O Evangelho verdadeiro não é o Evangelho de facilidade, não é o Evangelho que não exige renúncia, não é o Evangelho do oba-oba, como nós estamos vendo por aí, igrejas inchadas, igrejas lotadas, porque estão massageando o ego dos crentes, porque não se fala mais que você precisa se arrepender, porque não se fala mais que você precisa converter dos seus maus caminhos, porque não prega mais sobre santificação, porque não leva mais uma vida de oração. Então eu fico percebendo que Paulo, ele foi preso por estar trazendo uma mensagem de ensinamento, uma mensagem que veio totalmente no contraditório daquela época. Agora eu vou te explicar por quê. Paulo, ele estava preso. Essa carta foi escrita no ano entre 60 e 62 depois de Cristo, ou seja, Cristo já havia nascido e morrido.
E Paulo escreveu a carta depois. Bom, vamos começar a entrar agora no contexto de Éfeso. Quem era a cidade de Éfeso? O que tinha na cidade de Éfeso? Por que havia necessidade de Paulo escrever para os crentes em Éfeso? Vamos entender isso agora. Vamos analisar. Éfeso era uma cidade portuária. Toda cidade portuária é uma cidade que tem porto, onde chega muita gente, onde sai muita gente. Estilo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que tem um litoral enorme, cidade turística. Naquela época não era turística, naquela época Éfeso era uma cidade comercial, aonde havia o porto. Era uma cidade onde a idolatria e a feitiçaria era a que dominava a fé do povo daquele lugar. A idolatria, a deusa da prostituição, a deusa Diana. A idolatria, a deusa Artemis. E o principal negócio daquela cidade era justamente o mercado comercial, o turismo, porque as pessoas iam para ali para conhecer, porque era uma das cidades mais ricas que tinham na época, e também uma das formas de se ganhar dinheiro em Éfeso era vendendo objetos de idolatria, vendendo pequenos deuses, vendendo imagens. Éfeso era uma cidade totalmente tomada pela feitiçaria e pela prostituição, porque os cultos à deusa Diana eram cultos onde havia toda forma de prostituição. E prostituição é toda forma de adulteração. Eu aprendi uma vez uma mensagem que aquilo que não é intimidade se torna prostituição. A sua intimidade com Deus é sua e de Deus. Não queira chamar ninguém para a sua intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus não engloba o irmão que está do lado. A sua intimidade com Deus não engloba o departamento que você pertence. A sua intimidade com Deus não engloba o irmão do ministério. A sua intimidade com Deus é você e Deus. Uma vez eu aprendi sobre isso, justamente com aqueles irmãos que gostam de postar tudo nas redes sociais. E aí eu não quero aqui demonizar a rede social, não. Nós estamos agora aprendendo e temos escola bíblica dominical justamente porque existe uma rede social. Não estou demonizando, não. Eu estou colocando aqui o mau uso que se faz dessas coisas. Então eu estou colocando aqui aqueles irmãos que quando está em jejum posta no Facebook, quando está em jejum coloca no WhatsApp, quando está fazendo uma campanha no monte, seja por qualquer motivo que for, posta foto no monte. Aquele irmão que está indo para a igreja posta foto da igreja. Aquele irmão que está cantando tem que aparecer ele na filmagem cantando. Aquele irmão que está pregando, você tem que filmar. Bom, eu vou pregar, então hoje você se prepara aí, porque quando estiver pregando, tu filma aí, bota lá numa live, faz uma live lá para todo mundo assistir que eu estou pregando, irmão. O que não é intimidade é prostituição, entenda isso. Se você tem a tua intimidade com Deus, é você e Deus. Quando você chama mais alguém para isso, se torna prostituição. Ali naquela época, nós estamos falando justamente da questão do sexo. A questão do sexo, ela é parametrizada pela palavra de Deus, ela é balizada dentro da palavra de Deus. Quando haviam esses cultos para a deusa Artemis ou a deusa Diana, eram cultos aonde a prática sexual era totalmente libidinosa, era inaceitável diante de Deus. E os crentes em Éfeso, eles precisavam de esclarecimento da parte de Deus em todas as áreas da sua vida. Por que nós lemos Atos capítulo 1,
Atos capítulo 19, versículo do 1 ao 7. Justamente porque em Atos vai dar um parecer de como estava a igreja lá em Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que ainda precisava passar por um processo de santificação. Vê se você percebe alguma semelhança com a igreja de hoje. Ainda precisava passar pelo processo de santificação, porque havia prostituição no meio do povo, havia ainda práticas mundanas no meio do povo. Eu quero te alertar para uma coisa, meu amado irmão, você que está me assistindo nesta hora. O mundo não entra na igreja pela porta da frente. O mundo não entra na igreja por causa de um show. O mundo não entra na igreja por causa de uma roupa. Isso são símbolos. Isso já são evidências de que o mundo está dentro da igreja. Sabe como é que o mundo entra dentro da igreja? Através da sua mente, através do seu pensamento, através do seu coração. É através de você que o mundo entra na igreja. Não espere que o mundo vai entrar na igreja por uma pessoa que veio lá de fora. Não, o mundo entra na igreja por aqueles que estão dentro dela. É porque o meu pensamento já não está mais voltado para cumprir o evangelho, o propósito do evangelho genuíno de Deus. O meu pensamento, ele está deturpado, ele está corrompido, ele está contaminado com coisas do mundo. E eu vou querer justamente trazer isso para onde? Para dentro da igreja. Eu vou começar a trazer o mundo para dentro da igreja, mas através do quê? Através do meu pensamento. O meu pensamento é ele que vai determinar as minhas atitudes. O meu pensamento vai determinar aquilo que eu faço dentro da igreja. É por isso que Paulo vai nos recomendar: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Paulo não fala de uma mera modificação, não, ele fala de transformação. É algo muito mais profundo do que você possa imaginar, porque a transformação, ela vai pegar todas as áreas de sua vida, não é uma área só. Eu digo sempre que Deus não trabalha com parcialidade, Deus trabalha com totalidade. Deus, quando vai transformar o homem, ele não transforma só a maneira de pensar. Deus, ele não transforma só a maneira de agir. Deus não transforma só a maneira de se portar. Deus não transforma só a maneira de se vestir. Deus transforma tudo. Deus faz tudo novo. Então Deus não trabalha com parcialidade. É por isso que Paulo ele vai nos falar: ei, transforma, mas transforma a tua mente pela renovação do teu entendimento. E quando é que o teu entendimento foi renovado, meu amado? Será que um dia esse entendimento foi renovado? Ou na sua vida ainda prevalece as práticas de Éfeso? Será que na sua vida ainda prevalece as práticas mundanas, os pensamentos mundanos, pensamentos que não vêm da parte de Deus? Aí eu pergunto para você: aonde está a longanimidade na sua vida? Aonde está a misericórdia? Aonde está o amor ao próximo? Aonde está tudo isso? Que são coisas que só podem aparecer quando nós temos uma vida transformada pela palavra de Deus. É algo que nos leva a pensar. E é por isso que Paulo vai escrever essa carta a Éfeso. Porque dentro da igreja haviam muitos conflitos ainda, sabe? Vê se você aí, você que está me assistindo, vê se você vê alguma semelhança com a igreja de hoje. Muitos conflitos dentro da igreja. Mas sabe por que desses conflitos? Porque a igreja, ela sempre vai ser formada por pessoas que são imperfeitas. E tem gente na sua
no seu vão pensamento, que acha que na igreja vai encontrar perfeição, que acha que olhando para mim, presbítero Magno, vai encontrar um homem perfeito diante de Deus. Vai não. Que vai olhar para dirigente do círculo de oração de sua congregação nesta hora e vai achar que vai encontrar uma pessoa perfeita só porque ela ora muito, só porque ela jejua muito, entrega visão e revelação para todo mundo. Não é perfeito. Vai olhar para o ministério da igreja, vai olhar todos os presbíteros e diáconos da igreja, juntamente com os pastores da igreja, e vai achar que ali tem perfeição. Não tem perfeição. Nós estamos em processo de santificação. Nós estamos à busca de ser homens perfeitos, sim, diante de Deus, mas ainda não tem perfeição dentro da igreja. Dentro da igreja ainda vai haver conflitos, e isso é bíblico. Quando nós vamos tomar a Santa Ceia, o nosso texto bíblico que baliza a nossa Santa Ceia lá em Coríntios vai dizer que creio que há entre vós dissensões e que é necessário para que realmente aqueles que são da verdade se manifestem. Ou seja, aqueles que não concordam com o mundo entrando na igreja, aqueles que não concordam com muitas práticas e coisas que querem implantar no meio da igreja, aqueles que ainda pregam santificação, aqueles que ainda não estão preocupados em amaciar o ego do irmão e dizer: irmão, você está passando por isso, mas é porque, irmão, é prova do Senhor. Não é não, é porque você precisa se consertar diante de Deus. Então essas pessoas ainda elas que vão gerar conflito na igreja, elas que vão ser pessoas que têm a mente transformada pelo Evangelho de Cristo. Não é por elas que o mundo vai entrar, e o mundo acaba entrando na igreja pela mente das outras pessoas. O que eu estou colocando aqui, irmãos, é que nós precisamos a cada dia mais nos preocupar em ter uma mente renovada pelo Senhor Jesus Cristo, em ter uma vida balizada na palavra de Deus. Quando eu estou falando aqui sobre isso, ao mesmo tempo eu estou fazendo uma autoanálise da minha vida, eu estou aqui verificando se tem alguma atitude em mim que não está lembrando o mundo, que não está lembrando Éfeso, que não está lembrando a prática da prostituição, que não está lembrando a prática da idolatria no meio da minha vida, que não está lembrando coisas que eu preciso deixar de praticar e aprender com a palavra de Deus. Bom, vamos avançar. Então, Éfeso, uma cidade totalmente idólatra, entregue à prostituição. Como é que era a igreja de Éfeso? Já falei da cidade, já falei de como era, qual era a prática da cidade. Agora vamos falar da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja composta por judeus, gentios. Quem eram os gentios? Gentios é quem não é judeu. Judeus, totalmente rigorosos com o cumprimento da lei. Aí você tem gentios que não eram judeus e que eram vistos com outros olhos, e isso eu estou falando dentro da igreja. Era composto por senhores, era composto por escravos, era composto por pessoas que eram livres. Então a igreja de Éfeso tinha essa característica multifacial. Não era uma igreja que era todo mundo igual, que pensava todo mundo igual, que tinha todo mundo o mesmo pensamento. Não, pelo contrário, era uma igreja que tinha muitas individualidades.
Era uma igreja que tinha muitos conflitos. E sabe o que eu aprendi com a palavra de Deus? Eu aprendi com a palavra de Deus o seguinte, com Paulo mais uma vez. Paulo, quando vai escrever a carta aos Coríntios, se eu não me engano, existiam duas irmãs, mulheres que faziam a obra do Senhor, que estavam empenhadas em fazer a vontade de Deus. E essas mulheres, elas tinham conflito entre si, porque cada uma queria fazer a obra do seu jeito. Sabe quem era? Evódia e Sintique. Eu demorei a entender isso, mas o Senhor me deu essa orientação. Evódia e Sintique estavam imbuídas em fazer a obra do Senhor. Evódia e Sintique estavam preocupados em dar o melhor para o Senhor. Só que o melhor de Evódia conflitava com o melhor de Sintique. Aquilo que Evódia achava que era bom para a obra do Senhor, conflitava com o que Sintique pensava. E aí, analisando essa palavra, mais embaixo ele vai dizer assim: rogo a Evódia e Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Ou seja, aquilo que eu penso e aquilo que você pensa não pode sobrepor a vontade de Deus. Porque aquilo que eu penso e aquilo que você pensa tem que estar de acordo com o que Deus estabeleceu. Se não tiver de acordo com o que Deus estabeleceu, larga isso para lá. Isso só vai trazer confusão e conflito. Tudo aquilo que nós formos fazer em relação à obra do Senhor precisa ser aprovado pelo dono da obra. Essa obra tem um dono. Não é minha, não é sua. A gente não pode fazer da maneira que a gente acha que pode fazer. A gente não pode querer fazer da maneira que eu entendo que tem que ser feita. Não, é da maneira do qual o dono da obra, ele estabelece para ser feita. Eu não sou dono da obra, eu sou servo. Servo é aquele que nega a sua própria vontade para fazer a vontade do dono da obra. Então não pode haver conflito quando as coisas estão se referindo à obra do Senhor. Agora, somos indivíduos. Isso quer dizer o quê? Que todos nós temos pensamentos diferentes. Todos nós pensamos diferente. Eu gosto de jiló, mas aí eu tenho hoje 60 pessoas que estão me assistindo agora. Dessas 60 pessoas aí, eu vou colocar aí 20 que gostam de jiló. O restante não gosta. Agora, eu não posso criticar ou dizer que a pessoa que não gosta de jiló, ela não é minha amiga, ou eu vou deixar ela de lado só porque ela não gosta de jiló. Pelo contrário. O que eu estou colocando aqui é que as nossas diferenças e as nossas individualidades não podem prejudicar o andamento da obra de Deus. Então, nessa manhã, se você entendeu que para você é manhã de concerto com o teu irmão, se você entendeu que Deus está requerendo que você e seu irmão sintam o mesmo no Senhor, manda um zap para ele se você não pode ir na casa dele. Faz uma chamada de vídeo para ele, olhando no olho dele, conversa com ele. Rogo a Evódia e Sintique que sintam mesmo no Senhor. Igreja de Éfeso era totalmente conflitante, comportamentos totalmente diferentes. Um era senhor, o outro era escravo. Um era livre, o outro era servo. Um era judeu, o outro era gentio. Cada um com a sua prática e todo mundo dentro da mesma igreja, dizendo que adorava ao mesmo Deus. Então Paulo agora tem que intervir nisso. Como é que Paulo tem que intervir nisso? Paulo agora tem que escrever uma carta e dizer: olha, não é de acordo com o que você pensa, judeu. Não é de acordo com o que você pensa, gentio. Não é de acordo com o que você pensa, servo. Não é de acordo com aquilo que você pensa, escravo.
mas é de acordo com o que está estabelecido pelo dono da obra. E agora nós vamos observar que Paulo estava preocupado em trazer maturidade espiritual à igreja de Éfeso. Irmão, quando fala de maturidade espiritual, nós ainda temos muito a aprender. Nós ainda temos muita coisa. E é por isso que somos provados por Deus. Porque precisamos crescer. A prova não vem para destruição, a prova vem para aperfeiçoamento. Eu já disse e digo sempre nas minhas pregações, e digo sempre nas minhas aulas, que nós tínhamos que agradecer a Deus toda vez que estivéssemos na prova. Teria que dar culto de ação de graça por termos colocado na prova. Porque a prova é a única oportunidade que o crente tem de passar pelo amadurecimento e de estar aonde Deus quer que nós estejamos. É por isso que Deus nos prova. E Deus prova aquele a quem Ele ama. Quando Deus prova, é porque não quer que você fique da mesma maneira. É porque não quer que você fique na sua pequenez. Ele quer que você cresça. Ele quer que você se expanda. Ele quer que você aumente a sua visão. Quando Deus, Ele coloca um crente na prova, Ele não abandona ninguém na prova. Ele está contigo porque a todo momento Ele está te ensinando. Isso aqui deixa de fazer. Isso aqui está te atrapalhando. Isso aqui não é da maneira que você quer, é da maneira que eu quero. Não é no teu tempo, é no meu tempo. Aprende a esperar. E é só aí é que nós temos crescimento diante de Deus. Paulo agora está preocupado em ensinar para os novos convertidos de Éfeso como é que a palavra de Deus requer que nós, enquanto igreja eleita do Senhor, venhamos nos comportar e nos conduzir em todas as áreas da nossa vida. Paulo, ele vai estabelecer, ele vai trazer para a igreja de Éfeso parâmetros balizados na palavra de Deus, dizendo: olha, as mulheres têm que se comportar assim, os homens assim, os senhores dessa maneira, a sua vida sexual precisa ser dessa forma, a sua vida na igreja precisa ser dessa forma, e depois você se prepara. Final, Efésios 6. Depois você se prepara, porque quando você se preocupar e está dentro da vontade do querer de Deus, o inferno vai se levantar contra a sua vida, e aí você se reveste da armadura de Deus. Então Paulo, ele vai dar todas as orientações. A preocupação de Paulo é trazer todo esse tipo de orientação para o povo de Éfeso. Nós estamos já finalizando a nossa lição. Deixa eu ver aqui o horário para não atrapalhar muito. 10h20. Mas eu acho que deu para os irmãos entenderem o contexto de Éfeso. Vou fazer um resumo aqui para quem entrou depois, para quem está chegando agora. Éfeso, Paulo vai escrever a igreja de Éfeso, uma igreja totalmente multifacetada, composta por pessoas de várias formas, de vários poderes aquisitivos, pessoas que vieram da vida da prostituição, da idolatria. E Paulo agora vai se preocupar em escrever para a igreja de Éfeso e dizer para a igreja de Éfeso agora como eles devem levar a sua vida diante de Deus, trazer maturidade cristã. Quando a gente fala de maturidade cristã, é importante a gente pensar o seguinte: nós nunca somos completos, nós não atingimos ainda a plenitude. Então o nosso processo de amadurecimento, ele não se dá com o tempo de crente que você tem.
Presta bem atenção nisso. Não é pelo tempo de crente que você tem que você vai ser maduro, não. É pelas tuas experiências e pela tua comunhão com Deus. É isso que vai trazer maturidade para a sua vida espiritual. Tempo de crente, não. Nosso pastor, ele é categórico e enfático quando ele diz que o que determina se você é realmente cristão ou não são as suas reações. Se as suas reações foram maduras espiritualmente, realmente você está no processo de amadurecimento. Isso independente do tempo de crente que você tem. Independente das pessoas olharem para você e acharem que você é neófito, acharem que você não entende muito da coisa, porque você tem 5 anos de evangelho, tem 3 anos de evangelho. Para mim o tempo não significa muita coisa. O que significa muita coisa para mim é a tua experiência com Deus, é a tua intimidade com Deus, é a tua comunhão com Deus. E isso sim é fator determinante para dizer ou não se você é maduro com Deus. Sabe por quê? Porque quando eu tenho comunhão com Deus, a comunhão permite que Deus fale comigo. A comunhão permite que o Espírito Santo de Deus diga: Magno, você precisa mudar o seu jeito de falar com o irmão. Magno, você precisa mudar o seu jeito de pensar esse tipo de situação. Magno, você precisa mudar a sua forma de agir diante de certas situações. Você está sendo muito ríspido. Você está cobrando demais uma coisa que nem você está dando conta de fazer. Então, quando eu tenho comunhão, eu tenho uma comunicação livre entre Deus e eu, entre o Espírito Santo e eu. E Ele vai me posicionar e Ele vai me dizer aquilo que precisa ser tirado da minha vida, aonde eu preciso ser aperfeiçoado. E isso vai trazer para mim amadurecimento cristão. Não é só o tempo de crente. Não. Senão a gente tinha pessoas com 30 anos de evangelho que não se desviavam nunca. Senão a gente teria pessoas com 30 anos de evangelho que estavam aí na igreja profetizando, pulando, fazendo tudo aquilo que o Senhor manda fazer. E tem gente com 30 anos de evangelho que nunca perguntou a Deus qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, interessante para nós é mensurar ou avaliar como é que tem sido a tua experiência com Deus. Será que você não está falando muito com Deus? Será que você tem se calado para o Senhor? Será que você tem fechado os seus ouvidos para aquilo que Deus está requerendo da sua vida, porque realmente é difícil de você abrir mão de certas coisas da sua vida? E quando nós colocamos essa questão aqui de Éfeso, a gente pode até aprofundar mais. As relações entre o ser humano são conflitantes, irmãos. E a gente não precisa se culpar por isso, não. O próprio Deus nos fez diferente uns dos outros. Agora, concernente à obra do Senhor, não pode haver diferença. Concernente à obra do Senhor, não pode haver dissensão. Não pode haver partidarismo. Bom, eu não sei se estou falando só para os crentes de Parque Analândia. Mas se eu estiver falando só para os crentes de Parque Analândia, amém. E eu preciso falar prioritariamente para os crentes de Parque Analândia, porque faço parte desse ministério. Uma coisa que a gente observa muito é quando há qualquer alteração na igreja, seja ela de liderança, seja ela de organização, seja ela de hábitos, a gente sempre tem um grupo que é do contra e o outro que é o grupo a favor. O que eu percebo
é que o grupo que se mostra sempre contra, ele vai sempre querer puxar pessoas para esse lado. Quando há qualquer alteração que eu não fico satisfeito com a alteração, eu vou reclamar. Presta bem atenção. Olha aquilo que eu estou falando. Eu vou reclamar. Mas eu vou reclamar com o irmão que está do meu lado. Eu vou passar logo um zap para ele, ou eu vou conversar com ele. Fulano, mas como é que pode? Você concorda com esse tipo de coisa? Você concorda com esse tipo de alteração? Sabe por quê? Porque toda mudança, toda alteração, ela provoca em nós inseguranças e incertezas, para todos os seres humanos. E quando há qualquer tipo de mudança na nossa vida, a gente se sente desconfortável. Só que quando se fala de relação à obra do Senhor, as mudanças que são feitas, irmãos, não são mudanças feitas por homens. São mudanças que são feitas pelo dono da obra. Presta bem atenção, você lembra como eu falei? Quando há mudança, a gente sempre reclama, mas não reclama com o dono da obra. A gente nunca questiona o dono da obra. A gente não vai para o joelho orar e falar assim: Senhor, será que foi tu mesmo que promoveu a mudança? Será que foi tu mesmo que estava fazendo, estava no negócio? A gente não faz isso. A gente vai para o irmão que está do lado. A gente vai para um grupo, a gente forma um grupo que é o grupo do contra. Mas a gente não chega e faz um jejum, consagra a nossa vida e vai pedir confirmação ao Senhor daquilo que foi feito. É como se você estivesse tirando a soberania de Deus e tirando das mãos de Deus a vontade dele e colocando na sua mão. Por quê? Porque você não concorda. Por quê? Porque você tem a sua vontade. Porque você acha que do seu jeito ficaria melhor. Meu amado e querido irmão, do meu jeito e do seu jeito sempre vai ficar pior, se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Se eu não me preocupo em saber qual é a vontade de Deus para a condução da minha vida, para a condução da obra do Senhor na igreja, no meu trabalho, na minha casa, as coisas não vão caminhar ou vão caminhar para o lado que vão dar errado. Os conflitos vão sempre aparecer. Avançando, então Paulo, ele queria trazer maturidade para o povo. Ele precisava ensinar o povo uma forma de se comportar e se comprometer diante de Deus. A carta, ela foi enviada, porque lá em Atos 19, Voltamos. Então lá em Atos 19, a gente vai observar que não foi só Paulo que passou pela igreja de Éfeso. Passou Paulo, passou Apolo, passou Timóteo. E esses outros irmãos que passaram por lá, eles não tinham uma experiência tão aprofundada com Deus como Paulo. Para você observar que Apolo passou por lá e Apolo pregou, Apolo batizou, mas Apolo não tinha experiência ainda com o Espírito Santo. É por isso que quando Paulo chega e vai perguntar para ele sobre o Espírito Santo, ele vai falar assim: olha, nós fomos batizados no batismo de João, mas esse batismo do Espírito Santo a gente nem conhece, nunca ouviu falar. Então Paulo, ele vai trazer esse tipo de esclarecimento. Isso me recorda, isso me traz à memória, e que é importante para a gente, é trazer a função do ensino da palavra de Deus na igreja. É por isso que você, que é professor de escola bíblica dominical, tem uma responsabilidade enorme. Você que é presbítero da casa do Senhor, que a função do presbitério, prioritariamente, não é estar sentado em cima de um púlpito. A função do presbitério não é estar dirigindo o culto. A função do presbitério, prioritariamente, é toda a parte de ensino. E você, presbítero que não gosta de ler a Bíblia, você, presbítero que não se aplica
ao ensino da palavra do Senhor, está faltando algo em você. E nós precisamos ter esse cuidado naquilo que nós estamos ensinando. A igreja de Éfeso precisava de ensinamento. A igreja de Éfeso precisava de alguém que dissesse para eles o que realmente eles estavam precisando fazer. Precisava de alguém que chegasse e falasse: isso ainda é pecado, e isso precisa sair do meio da igreja, isso não está de acordo com a vontade do Senhor Jesus, isso não está agradando a Deus. Precisavam de uma pessoa que fizesse esse tipo de apontamento. Então Paulo ele vai escrever justamente para trazer esse tipo de esclarecimento à igreja de Éfeso. Era um povo que tinha um conhecimento da palavra de Deus, mas não um conhecimento completo. Estava faltando algo. Irmãos, a palavra do Senhor é categórica quando diz para a gente que nós temos que prosseguir em conhecer a Deus. E a única forma que nós temos de conhecer a Deus é através da sua palavra. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que pode conhecer a Deus só através da oração. Tem gente que acha que pode conhecer a Deus só através do jejum do monte. Não. A principal forma de você conhecer a Deus é através da sua palavra. É lá que Ele se revela em todos os sentidos. É na palavra de Deus. É lá onde Ele se revela em todos os sentidos da sua vida. Então, se você não lê a palavra, você não conhece a Deus, independente do seu tempo de crente. Se você não frequenta culto de doutrina, você não conhece a Deus. Se você não frequenta a escola bíblica dominical, sabe aquela pessoa que é conhecido, mas não tem intimidade? Sabe aquela pessoa que só conhece de vista, mas não sabe da profundidade da sua vida? É a mesma coisa quando nós temos 30, 20, 10 anos, 2 anos de crente, mas nós não nos preocupamos em conhecer a Deus através da sua palavra. Quem é Deus para você? Se hoje alguém passar aqui, ou na sua casa, ou no meio da rua, e questionar a você e perguntar: meu amado, quem é Jesus Cristo? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Será que você saberia responder? Ou você teria aquela resposta genérica que eu já falei aqui no estudo de professores, que eu não aceito isso dos meus irmãos? Jesus é a vida, Jesus é tudo para mim. Isso é coisa de gente que não conhece Jesus. Isso é coisa de gente que não tem profundidade com Deus. Isso é coisa de gente que nunca teve uma intimidade com Deus. Porque se você é íntimo de Deus, você vai dizer: Jesus Cristo é aquele que me salvou, mas é aquele que no dia da minha adversidade, no dia que eu estive doente, no dia que eu fui, Magno, você que não conhece a minha vida, no dia que eu fui diagnosticado com uma doença que era incurável, aos 9 anos de idade, e que o médico disse que eu não ia chegar aos 21 anos de idade, porque eu iria morrer antes disso. Eu conheço esse Deus. Eu conheço o Deus que me curou. Eu conheço o Deus que fechou a minha sepultura e revogou o decreto de Satanás na minha vida, dizendo que ia finalizar com a minha vida e que eu não ia cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido para mim. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Jesus que eu sirvo. Eu sirvo a um Jesus que me ensinou através da sua palavra que o que eu tenho e o que eu sou
e muita gente sabe o que eu sou, não preciso eu dizer aqui para todo mundo, que nada disso serve para Ele, se Ele não estiver se agradando da minha vida, se Ele não estiver de frente da minha vida, se eu não estiver preocupado em fazer a vontade do Senhor Jesus. E esse sim é o Deus que eu conheço. Foi o Deus que me colocou 3 anos na prova. Foi o Deus que permitiu que a enfermidade chegasse na minha vida, no meu lar, na minha família, na vida do meu filho. Mas foi o mesmo Deus que me exaltou. Foi o mesmo Deus que curou meu filho. Foi o mesmo Deus que abriu as portas. Foi o mesmo Deus que me colocou onde eu estou hoje. Não é para minha honra, mas eu reconheço que hoje eu sou totalmente dependente de Deus. Toda honra e toda glória e todo louvor tem que ser dado a Ele. Não sou eu. Quem sou eu? Agora me pergunta quem é Jesus. Eu vou te falar tudo isso e vou te falar mais um pouco. Sabe por quê? Porque eu conheço Ele. Porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei o que Ele é capaz de fazer na vida de qualquer ser humano. Não é esse Jesus que é a vida, que é tudo, que é o amor, que é o autor e consumador da minha fé. Isso aí todo mundo sabe. Mas quem é Jesus na profundidade da tua vida? Quem é Jesus na tua intimidade? Quem é Jesus no momento da tua adversidade? Quem é Jesus no momento onde só você e Ele, onde só está você e Ele? Quem é Jesus para você? E Ele vai se revelar através da sua palavra. Avançando na nossa lição, vamos falar aqui sobre o propósito. Nós já falamos da carta. O propósito da carta era justamente trazer esse tipo de esclarecimento ao povo de Éfeso, dizer que pecado ainda era pecado, que eles não poderiam estar ainda dentro da igreja, mas com práticas mundanas, que eu já falei sobre isso aqui desde o começo da live. Paulo estava trazendo parâmetros para o comportamento do povo, como o povo deveria se comportar diante de Deus, entendendo a importância que Jesus Cristo e a centralidade que Jesus Cristo tem que ter nas nossas vidas. Você precisa entender isso. Jesus Cristo não é qualquer coisa na sua vida. Ele precisa ser a centralidade da sua vida. Você está entendendo que tudo na sua vida tem que girar em torno de Jesus Cristo? Você está entendendo que qualquer coisa que você for fazer na sua vida, os seus planos, os seus projetos têm que girar em torno de Jesus Cristo? Vamos continuar. E a palavra de Deus ainda vai nos dizer que eles precisavam ser esclarecidos quanto a esses assuntos. Quando a gente fala desse motivo, porque Paulo enviou a carta, vai entrar essas questões que eu coloquei agora, essa questão de ser multifacetada a igreja, as questões dos conflitos que a igreja estava passando no momento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu não esquecer. Ah, tá. E como nós falamos, né? Era necessário trazer espiritualidade à igreja de Éfeso, mudar hábitos, comportamentos, porque eles tinham práticas ainda de coisas que vinham da prostituição e da idolatria. Então esse é o contexto básico da igreja de Éfeso. Aí agora, eu só quero trazer assim, um esclarecimento para vocês do seguinte: irmãos, a igreja de Éfeso, ela não fazia
não estava tendo esse tipo de comportamento por causa da dureza do coração das pessoas, não, tá? É justamente por desconhecimento da palavra de Deus. É por isso que eu falei para vocês ainda agora da importância que tem da gente buscar a palavra de Deus. Por que a igreja de Éfeso estava passando por aquele momento conturbado? Justamente porque eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. Não tinha uma pessoa que os ensinasse. Não tinha uma pessoa que pudesse estar com eles ali orientando. Diferente dos dias de hoje. Preste bem atenção. O campo de Parquenalândia, só eu tenho mais de quase 30 anos no campo de Parquenalândia. E se tem um campo que preza pela palavra e pela palavra genuína, sem oba-oba, sem querer mudar a palavra para agradar A e B, é o campo de Parquenalândia. Então, aqui se ensina a palavra. É o que eu estou fazendo aqui agora. Porque se a gente não tivesse essa prioridade com a palavra, a gente não ia estar fazendo essa transmissão aqui hoje não, amados. Não ia mesmo. A gente poderia estar pensando uma outra forma. Há igrejas hoje que substituíram a escola bíblica dominical por cultos. Não concordo. Precisa haver um momento dentro da igreja aonde o ensino da palavra de Deus seja prioridade. No culto o ensino não é prioridade. No culto existem outras prioridades: louvor, adoração. Mas nós precisamos estabelecer dentro das nossas igrejas um momento de ensino da palavra como prioridade. Dentro do campo de Parquenalândia nós temos dois momentos: é o culto de doutrina e a escola bíblica dominical. E eu quero chamar a atenção para vocês sobre esses dois momentos. Nós vamos estar transmitindo também culto de doutrina. Vamos, não pode parar. Escola dominical, vamos estar também transmitindo, não pode parar. Precisamos continuar dando ênfase à palavra de Deus e aos seus ensinamentos. Agora, o grande problema é quando eu estou dentro de um banquete, eita Deus, com a melhor comida, diante de uma mesa farta, e não quero comer nada do que está sendo servido. Não sei se os irmãos estão entendendo a profundidade disso que o Espírito Santo de Deus está nos proporcionando nessa manhã. Eu aqui estou sentindo a presença de Deus. Estou me segurando para não chorar. Estou me segurando para não falar em mistério com Deus aqui, porque a gente está numa aula. Mas há uma profundidade muito grande da parte de Deus nessa manhã para tratar conosco. Quando a gente fala de colocar uma mesa farta num banquete onde Deus está servindo, os anjos estão nos servindo nesta hora. Os anjos do Senhor estão no seu lar, com a bandeja desse momento, levando alimento espiritual para a tua vida, levando cura, levando intimidade, levando relacionamento com Deus, trazendo para você esclarecimento de tudo aquilo que Deus requer da sua vida. E nós estamos recusando esse tipo de alimento. É diferente da igreja de Éfeso, que não tinha
o conhecimento da palavra de Deus e precisava ser discipulado. Mas e quando, como nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus está aqui, está aí do teu lado agora, porque eu sei que Ele está falando contigo, está palestrando contigo nesta hora, e você diz: não, Senhor, não é comigo, não, Senhor, essa palavra é para todo mundo, não, Senhor, não é dessa maneira, não, Jesus, não é para mim. Você está recusando o alimento espiritual que Deus mandou te servir hoje nessa manhã. Quem não se alimenta não vive. Quem não se alimenta não tem força. Quem não se alimenta não tem vigor para enfrentar na situação que está posta para a igreja enfrentar nesta hora. Quem não se alimenta não vai resistir a esses dias de igreja fechada. Quem não se alimenta não vai resistir a esse tempo em que agora é só você e Deus. Não tem mais a oração da igreja, não tem mais a oração das 10 horas, não tem mais a oração de boca do pó, agora é só você e Deus. Quem não se alimenta, agora não vai poder dizer: Senhor, eu coloco a minha confiança em Ti, e eu creio que Tu estás me guardando, e que se ainda alguma coisa sobrevier sobre a minha vida, o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso que é importante, meu amado irmão, que está me assistindo nesta manhã, que está aqui juntamente conosco, aprendendo e estudando a palavra de Deus, é importante que nós venhamos nos alimentar dessa palavra, e essa palavra vai nos trazer esclarecimento da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Essa palavra vai nos dar força, essa palavra vai nos dar vigor, essa palavra vai nos manter de pé o tempo que for preciso, o tempo que for necessário, para que nós venhamos enfrentar a situação que está posta aí hoje. A palavra de Deus, ela promove transformação. A palavra de Deus é ela que vai mudar o caráter da pessoa. Presta bem atenção. Muitos conflitos dentro da igreja são causados porque eu acho que posso mudar você. São causados porque eu acho que posso mudar o irmão que está do meu lado. Muitos conflitos na igreja são causados porque eu, como dirigente da congregação ou dirigente da minha igreja, acho que posso mudar a forma dos meus membros pensarem. Nesse caso, quando você coloca uma pequena palavra composta de 2 letras só na frente de tudo, você está anulando toda a soberania de Deus. Qual é essa palavra que eu disse agora? Os irmãos sabem. Aqueles que são meus alunos já sabem o que eu disse. A palavra eu. Quando eu acho que posso fazer alguma coisa, quando eu acho que o meu jeito está certo, quando eu acho que você tem que ser ou servir a Deus da maneira que eu sirvo, eu vou trazer conflito no meio da igreja. Agora, quando eu coloco Deus como centralidade das coisas, quando eu coloco Deus como aquele aonde assume toda a centralidade de tudo, os conflitos são minimizados. Em relação à obra do Senhor, praticamente nenhum. Sabe por quê? Porque eu vou entender, amado, que a forma como tu faz a obra do Senhor é a forma como Deus está se agradando. Não é a forma como eu tenho que achar que tem que ser feito. Não é a forma como você acha que tem que ser feito. Não. Vamos buscar entendimento. E é nessa hora é que nós vamos entender aqui que Paulo vai trazer para a igreja de Éfeso
que a igreja é um corpo só. Ela é um corpo só, não são vários corpos. E que se tratando da obra do Senhor, tem que haver concordância. E que se eu não concordo, eu tenho que ir para o jejum e para a oração. E que eu tenho que, antes de criticar a liderança da igreja, eu tenho que perguntar ao Senhor se foi da vontade dele ou não. E quando Deus me responder, eu fizer a prova do Senhor, se o Senhor disser que não, eu vou criticar a liderança da igreja. Se Ele disser que sim, então eu preciso aceitar o querer de Deus na minha vida. E acabou, irmão. E acabou. Para de ficar gerando conflito onde não tem que gerar, porque você acha que você pode mudar as pessoas, porque você acha que as pessoas precisam fazer a obra da maneira que você pensa. Não! É da forma como Deus trata com cada um. E eu vou dizer ainda mais: há um tratar individual de Deus com cada um. Há um tratar específico de Deus na vida de cada um. E isso por quê? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Na minha vida, Deus trabalhou de uma maneira, e trabalha ainda hoje. Quer ver uma coisa que eu vou compartilhar para todo o campo de Pacanalonde? Sabe como é que Deus trabalha na minha vida? Eu não posso falar nada para vocês daquilo que eu não vivo. Se eu estiver dando esta aula aqui agora, e estiver falando algo para vocês daquilo que eu não vivo, essa semana eu afirmo para vocês, eu entro na prova, e Deus vai me provar naquilo que eu falei. Não sei se Deus trabalha assim na vida de vocês, não sei se o trabalhar de Deus na vida de vocês é dessa forma, mas na minha é. Então eu não posso falar e nem pregar aquilo que eu não vivo, porque Deus me cobra, e faz eu viver e passar, para eu poder falar com propriedade aquilo que eu estou falando. Não sei se Deus trabalha assim na vida de você, mas na minha vida é assim e acabou. Eu não vou contender com Deus. Quem sou eu? Bom, para encerrar a nossa lição, porque eu só tenho mais 10 minutos aqui, que o nosso amigo já me informou aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar isso aqui, mas eu vou repetir em várias outras lições. Os principais assuntos da carta aos Efésios primeiro, as bênçãos espirituais que a salvação, ou seja, que Jesus Cristo, ela nos proporciona. Segundo, a primazia de Jesus Cristo na minha vida e na vida da igreja. Terceiro, a salvação mediante a graça. Pela graça, mediante a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é a graça? A graça, ela foi personificada. A graça personificada é a pessoa de Jesus Cristo. Depois, a paz em Cristo. Aquela paz que excede todo entendimento. E aí eu quero chamar a sua atenção. Faz uma reflexão aí agora, você que está me assistindo. Será que você perdeu a sua paz por causa do Covid-19? Será que você se deixou perturbar por causa do Covid-19? Eu estou colocando essa reflexão, e mais uma vez eu quero dizer para você, não estou dizendo para você não se precaver. Não estou dizendo para você não seguir o que recomenda as autoridades sanitárias, não é isso. Mas é não se deixar perturbar. Qual é o seu assunto durante o dia? Será que você só está postando agora coisas sobre o Covid-19 ou você esqueceu de postar agora aquele bom dia com um versículo bíblico para todo mundo? Será que hoje o seu assunto é só sobre como é que se pega e transmite Covid-19, o número de mortes, o número de casos, porque isso tudo é mentira, são números falsos? Ou você tem colocado nas suas conversas que Deus, Ele é todo poderoso,
para te guardar, para te livrar de todo mal. Qual tem sido o teor da sua conversa? Será que você tem tirado, ou melhor, será que você tem perdido a sua paz por causa disso? Bom, ele vai falar sobre os dons concedidos à igreja para promover a edificação da igreja. Ele vai falar sobre a importância da santificação. Ele vai falar sobre a conduta cristã nas várias relações, ou seja, a relação conjugal, na relação familiar e na relação entre servos e senhores, justamente por causa da forma como foi composta a igreja de Éfeso. E para terminar, Paulo vai nos orientar de como permanecermos firmes e fortes na presença de Deus, enfrentando as adversidades e enfrentando o inimigo das nossas almas. Tá bom? Esses são os assuntos que nós vamos estar tratando dentro da carta de Éfeso. Bom, eu vou fazer agora um resumo de 5 minutos de tudo que foi dito aqui. Primeiro, carta de Éfeso foi escrito à igreja que estava em Éfeso. Autor Paulo, ele estava preso por pregar a palavra de Deus. Paulo estava há 2 anos preso em Roma. Depois, nesse tempo de prisão, ele escreveu a carta a Éfeso. O objetivo da escrita da carta para Éfeso foi trazer a maturidade cristã e esclarecimento concernentes ao comportamento. Éfeso, uma cidade totalmente idólatra e prostituta, né? Trabalhava, tinha uma deusa Diana, era a deusa da prostituição. Então, esse é o resumo do que era a cidade de Éfeso e por que Paulo sente a necessidade de escrever a carta aos Efésios. Tá bom, meu amado? Vou ler a conclusão aqui da revista. Diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido de que recebemos gratuitamente da parte de Deus, que é a graça. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Não é contra a carne e contra o sangue, é contra as forças das trevas. Que Deus possa abençoar a vocês. Espero que essa aula tenha sido uma aula esclarecedora. Alguma dúvida, os irmãos podem procurar o Antônio, quem tem pelo Facebook, ou os irmãos que têm meu WhatsApp também podem me procurar pelo WhatsApp. A gente vai estar conversando também mais tarde, tá bom? Que Deus possa abençoar. No próximo domingo, se ainda tivermos dentro desse período de quarentena, nós vamos estar novamente aqui transmitindo a Escola Bíblica Dominical. Hoje à noite haverá culto também, pela live, começando, se não me engano, às 7 horas. Quem vai estar dirigindo é o presbítero Odeir. Então, que os irmãos possam continuar conosco, amém? Leia a revista, quem tem a revista, quem não tem a revista, baixa pela internet, você consegue acessar pela internet, tá bom? Leia a revista, ok? À noite nós vamos tentar fazer... Saiu. À noite, irmão, nós vamos tentar transmitir, fazer a live pela página da igreja, tá bom? Bom, quero agradecer a todos que estiveram conosco. Chame o irmão que não pôde estar conosco nessa live. Diga que foi bênção, porque eu sei que foi. O Espírito Santo de Deus falou poderosamente nesta manhã, nos ensinando só através do propósito da carta aos Efésios. E olha que eu nem entrei na carta, nem entrei nela, só falei do propósito. Você imagina quando nós entrarmos e mergulharmos na profundidade da carta de Efésios. Vai ser bênção, vai ser glória. Então fique conosco, aí nos ajudando. Amém, amados? Quero agradecer a nossa irmã, a todos os nossos irmãos das congregações do campo, né? Os irmãos que não têm familiaridade com a minha aula, né? Os irmãos podem ter estranhado um pouquinho, mas a minha aula é assim,
eu não leio muito a revista, eu procuro pegar os tópicos da revista e trazer um resumo. Mas que Deus possa continuar abençoando os nossos irmãos. Amém? Vamos estar orando para encerrar este momento e impetrando a bênção apostólica. Neste momento, vamos estar também orando pela nossa nação, pela convocação que foi feita hoje. Não sei se os irmãos fizeram um jejum, mas nós vamos estar orando também nesse propósito. Ok, amados? Deus possa abençoar a cada um que esteve conosco. Soberano Deus, Pai, Jesus, na sua presença nós estamos, Senhor, queremos te dar graças por esta manhã tão maravilhosa, da qual sabemos que o Teu Espírito Santo se fez presente em nosso meio. Visitamos, Senhor, a cada um dos Teus filhos nesta manhã. Deus, eu rogo a Ti uma bênção especial para a vida dos Teus filhos, Senhor, na glória. Ó Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo possa continuar sustentando os Teus filhos de pé, possa continuar fortalecendo os Teus filhos, Senhor, e que a nossa confiança em Ti, a nossa fé, ela possa permanecer inabalável, independente das circunstâncias que nós estamos atravessando. Ó Deus, que a Tua paz, que excede todo entendimento, ela venha a ser, Senhor da glória, diária em nossas vidas, e que nada venha nos perturbar, ó Deus, porque temos colocado a nossa confiança em Ti. Senhor, eu te peço agora que Tu venha visitar a cada lar, Senhor da glória, que está sendo alcançado por esta oração, por esta palavra. Senhor, Tu conhece a necessidade de cada servo Teu, eu não sei, mas o Senhor conhece. Ó Deus, venha suprir neste momento necessidade espiritual e material. Senhor, muito obrigado pela vida dos Teus servos, ó Deus, que estiveram conosco nesta manhã. Que esta palavra, Senhor, venha promover mudanças e transformação. Que essa palavra, Senhor da glória, possa vir alimentar a vida dos Teus filhos. Que esta palavra, ela possa edificar a vida dos Teus servos. Ó Deus, nesta oração também eu quero te apresentar a nossa nação. Senhor, sabemos que Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas, nada foge do Teu controle, Senhor. E quando nós pensamos assim, Deus, nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos, Senhor, descansar e entregar tudo nas Tuas mãos. Ó Deus, essa nação é Tua e Teu é o controle. O homem só vai até onde ele, o Senhor, pode permitir ir, porque o controle e a soberania vai ser sempre Tua. Deus, eu te peço que Tu venha guardar os Teus servos de todo vírus, de toda bactéria, que Tu venha trazer paz ao coração dos Teus filhos nesta hora, que Tu venha dar o direcionamento, Senhor, correto às autoridades que precisam ser direcionadas, que Tu venha trazer o esclarecimento, Senhor da glória, a esta nação, que só Tu és o Senhor, que não há outro caminho, não há outro, Senhor da glória, que possa trazer uma solução para essa problemática, a não ser o Senhor. Ó Deus, continua conosco, nos guardando, nos livrando de todo mal. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Estenda a sua mão aonde você estiver para receber a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo serão com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vou passar a palavra aqui para o Antônio. Irmãos, a paz do Senhor, só para agradecer a paciência, a compreensão dos irmãos, tá? Nós tivemos alguns probleminhas aí, ainda vamos ter, né? Porque é algo novo que a gente está tentando fazer. Como o irmão Mário disse, logo mais à noite, às 19 horas, o culto. Por favor, irmãos, acessem, vai ser novamente aqui, como o Mário já disse. E a gente vai entrar 15 minutos antes, tá? Para os irmãos terem 15 para as 7, todo mundo ao vivo aí com a gente, para a gente começar o culto 7 horas. Isso aí, para a gente fazer, até para a gente cultuar bem, bastante aí a Deus, e também a gente conseguir que os irmãos compartilhem o link entre os irmãos, as congregações, tá bom, irmão? Só isso que eu queria pedir aos irmãos aí. Irmão Édipo, fica atento aí que eu quero falar com você, tá? Para logo mais você estar aqui, tá bom, irmão? Muito obrigado por tudo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, fique na paz, Deus abençoe.